E no vídeo de hoje você vai aprender quais são os benefícios de implantar um PCM. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico, o que é um PCM, quais são suas funções. Vou deixar ele aqui na descrição. E lá eu falo que PCM pode ser uma função, dentro de um cargo, pode ser um departamento, pode ser um setor inteiro. Então pode ser executado por uma, duas pessoas, pode ser executado por 5 pessoas, pode ser executado por 10, 15 pessoas ou até 20 pessoas, não tem limite. Depende do tamanho da demanda, depende do tamanho do setor de manutenção, depende do tamanho da empresa. Então o PCM pode ser um setor ou pode ser uma função somente de um cargo. Bom, mas uma coisa importante entender, PCM não faz milagre. Então existe dentro da área de manutenção, hoje, a gente pode chamar de status quo, da discussão, da conversa. Então se fala muito em seminários, se fala muito em artigos, se fala muito no LinkedIn, em qualquer lugar desses, uma aura assim, meio mágica, que se tu implantar o PCM, misteriosamente as coisas vão melhorar na tua vida e vai dar tudo certo. Bom, uma das principais causas de insucesso de um PCM é justamente depositar esperanças infundadas em cima de um departamento ou de uma função, ou de um setor, que é só isso, um departamento, uma função ou um setor. Obviamente que quando a gente implanta alguma coisa, a gente deposita uma confiança naquilo, deposita uma expectativa naquilo. A gente tem que tentar entender que não existe bala de prata em manutenção. Não é a execução, não é o PCM, não é a engenharia de manutenção, não é a confiabilidade, não é nada disso isoladamente vai resolver nada. Nada disso isoladamente vai trazer um benefício que extrapole, a agregação de valor de todos os departamentos interligados. Então, quando eu implantar, por exemplo, eu não tenho inspeção dentro do meu setor de manutenção. Eu vou lá e implanto um departamento de inspeção, coisa que eu já fiz. O que vai acontecer? Vai melhorar tudo da noite para o dia? Não, não vai. Tudo vai ficar melhor? Não, não vai. Então, a gente precisa ter uma noção sadia das coisas. Não ter essa esperança infundada, esse negócio de que não, PCM é o cérebro da manutenção do implante do PCM, porque aí vai. Não, cara. Eu implementei 2 setores de PCM do início ao fim. Desde cadastrar 3.000 ativos dentro do CMMS, do Programa de Manutenção, desde treinar planejador, desde treinar programador, desde criar indicador, tudo. No começo, piorou, não melhorou. Porque imagina o seguinte, tu está acostumado a trabalhar de um jeito. Aí agora mudou e vai trabalhar de outro jeito. Isso atravessa completamente o teu fluxo de trabalho. Tu tem que criar todo um fluxo de trabalho de novo. Então, eu senti necessidade de criar rotinas de trabalho para o PCM, rotinas de trabalho para o planejador, para o programador, para o aprovisionador, que não tinha no início, depois eu criei esse cargo. Depois, rotinas de interface entre o PCM e a execução. Depois discutir se o planejador ele tinha que ser um planejador geral, ou dedicado a uma disciplina, ou se é um planejador ele vai planejar elétrica e mecânica ou ele vai planejar só mecânica. Eu vou ter um planejador elétrico e um planejador da mecânica. O planejador vai programar e planejar, ou ele vai só planejar e eu vou ter um programador separado. Então essas coisas elas foram sendo discutidas, amadurecidas, a gente foi remodelando, até chegar em alguma coisa que, bom, eu acho que isso faz sentido. Já teve momentos que eu tive que separar o PCM da execução, eu tive que juntar, porque não estava dando certo. Então, ficava o supervisor junto com o planejador, e eles definindo. E hoje é assim. Hoje tem o planejador dessa disciplina, desse processo, junto com o supervisor, eles cuidam do mesmo lugar, e eles são responsáveis ambos pelos mesmos indicadores. Então, isso é uma coisa que é construída. Eu não consigo pegar PCM, tá aqui, ó. Essa é a fórmula, tá? Implanta aí em qualquer lugar que vai dar certo. Não vai acontecer isso. Não existe em lugar nenhum do mundo. Isso nunca vai existir, não vai existir aí. Na empresa onde tu tá. Mas
uma coisa que não pode ser negada. Existem benefícios. E esses benefícios vão ser colhidos a médio e longo prazo. Isso é importante entender, a médio e longo prazo. Mas, mais do que nunca, eles só vão ser colhidos se tu conseguir fazer uma integração. E se tu conseguir fazer o PCM fazer de fato o que ele deveria fazer, e eu vou explicar quais são esses benefícios aqui. Bom, primeiro benefício da implantação do PCM: eliminar a falta de informação sobre o que fazer. Então, imagina o seguinte, você tem informações dadas pelos equipamentos, eles quebram. E aí, obviamente, quebrou o equipamento, eu vou lá e conserto o equipamento. Eu estou reagindo à quebra do equipamento, reagindo aos problemas que o equipamento mesmo está me trazendo. Os equipamentos estão me trazendo problemas e eu estou indo lá consertar eles. Ok. Se o equipamento não quebra, muitos setores de manutenção ficam com as pessoas paradas. Elas ficam lá, sentadas, né, aguardando o equipamento quebrar, aguardando a operação chamar, aguardando. Eu não estou falando isso com base em teoria nenhuma. Eu estou falando isso porque eu já fui um mecânico que ficou aguardando o equipamento quebrar. Trabalhei na manutenção de um frigorífico e a gente ficava aguardando o equipamento quebrar. Trabalhei em manutenção de fábrica de adubo também, ficava aguardando quebrar. Trabalhei em manutenção portuária também, ficava lá, aguardando quebrar. E essa virada é simplesmente que a gente não sabe o que fazer. A gente não tem essa informação sobre o que deve ser feito, né? Por quê? Porque não tem plano de manutenção, né? Não tem estratégia de manutenção, não tem uma programação desses planos de manutenção, né, transformados em ordens de serviço, organizadas para serem executadas numa semana. Tá aqui, Bruno, olha, tá aqui o que tu tem que fazer. Ah, não, mas vai quebrar. Não. Faz isso aqui é tua preventivo. Caso quebre, alguém vai te chamar no rádio, tu vai lá e executa o serviço, etc, né? Partindo do pressuposto que essa pessoa que está ali vai atender tanto preventivo quanto corretivo. Às vezes não é o melhor cenário, mas tudo bem. Então, o PCM, ele serve também para eliminar a falta de informação sobre o que fazer. O que precisamos fazer semana que vem? O que nós vamos fazer mês que vem? O que a gente vai fazer daqui a 15 dias? O que a gente vai fazer quando acabar o pico de produção, quando a gente entrar em parado? O que vai ser feito? Então, o PCM serve para eliminar também essa informação sobre o que fazer. Número 2. Eliminar a falta de informação sobre onde efetuar um serviço de manutenção. Obviamente que quando eu começo a saber o que eu devo fazer, correlacionado com o que eu devo fazer, eu tenho aonde eu devo fazer, né? Então, quando eu monto um plano de manutenção, eu monto ele especificamente para um equipamento, especificamente para outro equipamento, especificamente para essa máquina, especificamente para essa linha e etc, ou para esse componente. Então, aí eu começo a ter informações sobre onde eu devo atuar, né? Quando eu implanto um setor de PCM, eu devo fazer uma matriz de criticidade. O que é matriz de criticidade? Equipamentos A, B, C. Criticidade máxima, média e baixa. Então, eu priorizo os equipamentos que têm uma maior criticidade, né, em detrimento dos equipamentos que têm uma menor criticidade. Não quer dizer que eu tenho que abandonar os equipamentos que têm menor criticidade, não é isso. Você não deve fazer isso, né? Mas você deve ter uma clara noção do que é mais importante na planta que você está gerenciando. Você deve ter a noção clara. Toda manutenção deve ter uma noção clara do que é mais importante. A hierarquia de importância dos equipamentos e das máquinas dentro do processo produtivo que a manutenção está cuidando. Então, tendo esse cadastro, tendo os planos de manutenção, essa implantação do PCM permite que tu consiga olhar quantas manutenções você tem que fazer nos equipamentos críticos, quantas manutenções você tem que fazer nos equipamentos que tenham criticidade média, quantas manutenções você tem que fazer nos equipamentos que tenham criticidade baixa, ficar claro onde você tem que trabalhar. Então, com a implantação do PCM, você elimina a falta de informação sobre onde efetuar um serviço de manutenção. Número 3. Eliminar a falta de informação sobre quando fazer um serviço de manutenção. O quando, né, é o entregável da programação. Então, a gente pega um conjunto aqui de ordens planejadas. E aí,
pegar aqui essa ordem que está planejada e vou colocar ela dentro de um calendário. Semana que vem eu vou fazer esta ordem aqui. Ok. Quantas pessoas precisam? Tantas. 2 mecânicos e um eletricista. Ok. Quanto tempo? A máquina precisa ficar parada ou não? Precisa. Quanto tempo? 3 horas. Bom, então agora vou ligar para a operação, o PCP da operação, partindo do pressuposto que exista um PCP dentro da operação. Para quem não sabe o que é PCP, Planejamento e Controle de Produção. Olha, eu preciso fazer uma ordem de serviço no equipamento X e a gente está estimando aqui 3 horas de máquina parada. Preciso que seja limpo a área antes de eu começar o trabalho, etc. A gente consegue programar isso para terça-feira? Se tu não tem ninguém preocupado com o que vai ser feito no futuro, tu não tem ninguém olhando para isso. Quando o cara está olhando para isso, ele já está vendo liberação de equipamento, número de pessoas, se vai ter disponibilidade de gente, se o que foi necessário para executar essa ordem, por exemplo, bom, precisa de 2 rolamentos, esses rolamentos estão disponíveis, né? Se é o programador que vai fazer a reserva desse material ou não sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Fez a reserva desse material, separou, tudo lindo, beleza? Quando? Terça-feira, às 8 horas da manhã. Então, com a implantação do PCM, se tu tiver a função programação, você consegue saber quando, né, você vai ter essa informação de quando você vai executar um serviço de manutenção. Quarto ponto, aumentar a eficiência dos executantes através do trabalho planejado. Aumentar a eficiência dos executantes através de um trabalho planejado. Bom, qual é a diferença de um trabalho planejado para um trabalho não planejado? Um trabalho planejado é um trabalho previsto. O serviço planejado, ele estrutura o que tem que ser feito, quem vai fazer, com o que, né? Material, recursos, precisa de componente, precisa de recurso, precisa de alugar alguma coisa, etc. Em que local, com quais informações, quais são os riscos. Tu vê isso tudo antes do trabalho começar. Tira todas as barreiras do caminho e a hora que for executar, essas barreiras não estarão lá e a gente consegue, assim, aumentar a produtividade de quem vai executar, primeiro ponto. E segundo ponto, diminuir o tempo de máquina parada. Eu vou explicar essas coisas em outros vídeos, ok? Mas foca nisso. Um trabalho planejado aumenta a produtividade de quem vai executar e também diminui o tempo de máquina parada. Exemplo, curto e rápido. Temos que trocar um rolamento. Qual? Não sei. Temos que trocar um rolamento. Tem um rolamento reserva? Não sei também. Temos que trocar um rolamento. Quanto tempo vai levar? Não sei. Temos que trocar um rolamento. A gente tem extrator para tirar esse rolamento? Não sei. Então, a máquina já está parada e a gente está definindo tudo com a máquina parada, com as pessoas ali, todo mundo parado, todo mundo definindo, todo mundo pensando, todo mundo... Obviamente, isso não é produtivo. Obviamente que a máquina está parada, ela não está produzindo, mas ela não deveria estar parada, porque a gente está planejando e executando. Então, o ideal seria que todos os trabalhos que pudessem ser feitos externo à máquina parada, tu fizesse. Que é, qual rolamento tem que trocar, quanto tempo vai levar, comprar o rolamento, separar ele, ver se tem ferramenta, etc. Tudo antes de tu agendar a manutenção. É por isso que o trabalho planejado, ele aumenta a eficiência dos executantes. Né? Quinto ponto, minimizar o tempo e custo de parada dos equipamentos. Então, né, vai muito em relação ao que eu acabei de dizer, quando tempo de máquina parada é um prejuízo, a gente chama isso de disponibilidade física. O equipamento não está 100% disponível, não pode estar. Por um período, talvez sim, mas por um ano inteiro é muito pouco provável. Né? Existem manutenções que precisam ser feitas, essas manutenções vão precisar que esse equipamento esteja fisicamente disponível para a manutenção e fisicamente indisponível para a produção. Né? E a disponibilidade física é medida dessa forma. Quanto mais indisponível o equipamento está, menor a disponibilidade física. A indisponibilidade é o inverso da disponibilidade. Obviamente, eu tenho vídeo sobre isso aqui no canal, pode pesquisar. Então, o PCM, ele tem
que minimizar o tempo e custo de parada dos equipamentos. Os equipamentos têm que parar menos, por menos tempo, né, com as manutenções sendo realizadas de forma planejada. Para isso, o PCM precisa planejar serviços. Serviços precisam ser planejados. Que é uma coisa que pouca gente fala, mas o trabalho do PCM é planejar serviço. Planejar parada de máquina, né, que a gente chama de programação. É planejar também, né? Faz parte. A programação faz parte do planejamento. Então, ou nos Estados Unidos chama-se de agendamento, não chama de programação, né? Então, tu agendar quando vai ser a manutenção. A programação é mais ou menos isso. Então, minimizar o custo, né, e o tempo de máquina parada, né, tu consegue ter isso com a implantação do PCM, uma implantação correta, fazendo um trabalho correto. Tu vai conseguir ter esse retorno de menor tempo de máquina parada. Sexto ponto. Possibilitar a coleta de informações sobre os serviços realizados nos equipamentos. Então, quando tu não tem um PCM, quando tu não tem ninguém controlando nada, né, porque o controle pressupõe o registro. Se não tiver registro, não vai ter controle. Não existe controle sem registro, né? Então, se tu quiser controlar alguma coisa, primeiro tu precisa registrar ela. Então, se não tem ordem de serviço, não tem como registrar. Se não tem como registrar, não tem como controlar. Então, a implantação não existe PCM sem ordem de serviço. Pode existir manutenção sem PCM com ordem de serviço? Sim, de fato pode. Tu pode ter um setor de manutenção que tem ordem de serviço e não tem PCM. Pode acontecer, né? Só registra o serviço que tu faz, tá tudo bem. Não que isso seja o ideal, não que isso seja o melhor, não que isso esteja alinhado com as melhores práticas, não que isso seja o melhor retorno que tu pode dar, né, como gerente. Mas, tudo bem. Agora, um PCM sem ordem de serviço não tem o mínimo sentido, né? Porque a ordem de serviço, né, ela é um entregável do PCM. E ela vai com quantidade de informações e ela volta com outras informações. Informações reais do que aconteceu. Por exemplo, ela vai com uma estimativa de tempo de execução. Ela volta com um tempo realizado de execução. Então, estimei 5 horas, levou 10 horas. Errei minha estimativa. Mas por que teve tanta diferença de tempo entre o planejado e o realizado? Né? Então, precisa ter, né, o documento de registro. Tendo o documento de registro, isso vai possibilitar que tu colete informações sobre os serviços realizados nos equipamentos. Então, cada ordem de serviço que é registrada como uma manutenção corretiva, tu consegue distribuir, né, lançar isso dentro do teu programa de manutenção, ou até numa planilha, e saber qual equipamento está tendo mais manutenção corretiva. E se tu tem registrado o tempo lá que os executantes levaram para fazer essa manutenção, tu vai ter lá registrado o custo de mão de obra por equipamento. Tu tem o tempo de máquina parada causado por essa manutenção, tu vai conseguir calcular, né, o tempo médio de máquina parada, né, por tipo de serviço. Né? Se tu tem lá materiais, né, lançados nas ordens de serviço, tu consegue calcular o custo de material por tipo de manutenção, o custo de material por equipamento, tu consegue fazer um monte de coisa. Mas para te fazer esse monte de coisa, tu precisa ter registro. Se não tiver registro, não vai acontecer. Então o PCM possibilita a coleta de informação, né, sobre os serviços realizados, né, quando ele é implementado, mas desde que tu tenha ordem de serviço, desde que tu registre o serviço que tu faz nos equipamentos. Último ponto, né, possibilitar a análise de desvios e implantar medidas de correção. Então, se tu tem um plano de manutenção que ele tem que ser cumprido, se ele não está sendo cumprido, isso é um desvio, né, e tu consegue medir isso dentro do PCM. Como? Através das ordens de serviço. Ordens de serviços a serem executadas do plano de manutenção. Sei lá, 10 por semana. Aí o cara vai lá e está executando 5 por semana, então ele está fazendo 50% do plano de manutenção. A gente consegue identificar que isso é um desvio e consegue propor medidas de correção para a gente conseguir executar essas 10, que é o que o plano está pedindo, né? Mas para isso precisa ter ordem de serviço, precisa ter registro, precisa ter ou um programa de manutenção que registre isso de maneira correta, ou uma planilha ou qualquer coisa, precisa ter análise, né? Para ter análise, tu precisa ter analista, ou alguém fazer essa função de analista dentro do teu PCM. Então, o PCM permite análise. Um dos entregáveis do setor de PCM, ou da função PCM,
é prover indicadores para o setor da manutenção, para todas as partes. Né? Indicador de mão de obra, indicador de custo, indicador de falha, indicador de plano de manutenção, né? Indicador de taxa de planejamento, indicador de taxa de falha. Todos os indicadores saem do PCM, por quê? Porque todas as informações entram no PCM e saem do PCM. Então, o PCM ele é um departamento, né? Ou o setor é uma função, que está sempre lidando com informações, estão entrando e saindo, informações de pedido de serviço, informações de planos, né? Planos sendo programados, ordens de serviço sendo programadas, etc. Então está sempre rodando informação ali dentro e o registro dessa informação, a compilação desses dados e a criação de gráficos, indicadores, etc., né, provém informações para a tomada de decisão dentro do setor da manutenção por todas as pessoas que estão envolvidas, né, principalmente para a gestão. Então, a gente apresentou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, benefícios da implantação do PCM. E realmente esses benefícios, eles são reais. Eu implantei esse setor de PCM em 2020 e 2021, né? Obviamente a gente tinha feito coisas que já estariam melhorando, né, o departamento, mas isso melhorou demais, né, os resultados do setor, desde que vocês tenham a estratégia de manutenção correta. O PCM ele é um executante de uma estratégia e ele é o guardião dessa estratégia. Mas para você ter sucesso dentro do gerenciamento da manutenção, essa estratégia precisa ser a estratégia correta. Porque se tu definir a estratégia errada, o PCM vai executar a estratégia errada e tu não vai ter resultado. Mas esses 7 benefícios já são motivo suficiente para te pensar em implantar um PCM de verdade, né? Pensar em estruturar um PCM que realmente cumpra, né, essas 7 funções que eu falei, né? Porque se ela cumprir essas 7 funções, você terá esses benefícios. Não adianta também eu saber o que tem que fazer e não saber quando. Não adianta eu saber o que eu tenho que fazer, quando e quais são as pessoas se eu não estou registrando isso. Não adianta eu registrar se eu não estou analisando, né? Então, a gente precisa implantar o PCM e tentar ter o máximo das funções que o PCM pode fazer cobertas, né, por pessoas responsáveis que executem isso dentro dos seus cargos, né, que tenham isso como suas funções. Né? Se tu vai ter um planejador, 2, 3, 4, sei lá, não importa. O que importa é que se planeje. Se tu vai ter um programador, 2, 3, não importa. O que importa é que se programe. Se tu vai ter um analista específico ou não, não importa. Importa que tu analise. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal. Deixe seu like. Clica no sininho. E até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.